Olá, eu sou Alex Spagliarini, eu sou o diretor superintendente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda. E hoje eu estou aqui com figuras ilustres aqui do nosso mercado. Estamos aqui com Caio Barsotti, presidente do SEMP, e estamos também com o César Paim, que é vice-presidente da FENAPRO e além de ser também o sócio-diretor da Paim Comunicação. E a gente está aqui para bater um papo sobre uma resolução importante para o nosso mercado, né? Vocês aí de agências devem ter acompanhado a resolução, no último dia 16 de julho, a aprovação de complementos e alterações relacionados às normas padrão. Então, para ajudar no entendimento disso, antes de mais nada, a recomendação é o seguinte: peguem as resoluções e leiam, por favor, porque ali tem nas entrelinhas, tem que dar uma lida com calma para poder entender todas as determinações com bastante clareza, né? Por mais que a gente vá aqui dedicar 15, 20 minutos para conversar sobre isso, é importante que todos leiam, certo? Sem dúvida nenhuma. Bom, muito bem, eu queria começar então a entrevista, agradecer aqui o tempo, o Caio e o César Paim, que veio lá de Porto Alegre para conversar também aqui. Bom, primeiro no anexo A, né? Vamos a um tema mais leve, né? Houve aqui uma revisão com relação para efeito de certificação em pesquisa, que agora considera-se a receita direta de mídia e não mais a receita bruta das agências para enquadramento. O que significa isso, Caio? Para as agências, no frigir dos ovos, o que isso pode implicar? Eu achei legal, obrigado Alex pela pergunta, eu acho que é legal contar um pouquinho da história. Foi um conselheiro da FENAPRO que levantou esse tema alguns anos atrás, porque o Sinapro de São Paulo, inclusive, havia identificado o começo de mudança na formação de receita das agências. O que há 20 anos atrás, quando as normas foram atualizadas, fazia muito sentido, ou seja, o peso, né, dos recursos advindos de mídia, né, do desconto padrão, eram muito fortes. Essa realidade foi se transformando e continua se transformando ao longo do tempo. E aí a participação do desconto padrão, que é a remuneração que advém do investimento que o anunciante faz em mídia, ele caiu em proporção na formação de receita. Bom, como nós utilizávamos a receita bruta da agência no passado, né, aliás, ainda vale até dezembro, viu pessoal? Uma das coisas que tem nessa resolução é que ela só começa a valer em janeiro do ano que vem. Mas o que ficou evidente nessa observação feita por um conselheiro da FENAPRO foi que não seria justo fazer o acompanhamento de todos os compromissos técnicos da agência, que fundamentalmente é o ferramental de pesquisa, atrelados a uma receita bruta que já o desconto padrão já não participava tanto, né? Então foi isso que nos levou a consultar primeiro o Comitê Técnico de Mídia, se eles também tinham essa mesma percepção desse conselheiro. A resposta veio num parecer do Comitê Técnico de Mídia dando ok, dizendo é isso aí, é melhor mesmo, e a partir daí começaram-se uma série de estudos técnicos para fazer com que esta mudança dialogasse com o anexo vigente. Então esse anexo A, ele tem um diálogo direto com o anexo A vigente, esse novo, de tal maneira que foram feitos vários estudos para evitar que isso tivesse qualquer tipo de impacto nesse primeiro momento. E no segundo momento, então, o que vai acontecer? Aí que vem o impacto? Não. É que no segundo momento fica muito mais tranquilo de fazer análises históricas para ver que tipo de ajuste esse anexo precisará receber no futuro. Então, esse é uma mudança significativa pró-agência, pró-mercado. Aliás, tudo que a gente procura fazer aqui no SEMP tem essa dimensão. Então, acho que é isso. Não sei se o César quer comentar algo, mas eu acho que isso resume bem o que é o novo anexo. Uma coisa importante, este documento foi enviado para todas as agências certificadas, todas, para que nós pudéssemos eventualmente receber algum tipo de contribuição, crítica e etc., anterior à reunião do Conselho, que foi dia 16 de julho. E nós não recebemos uma linha de comentário que levasse ou ensejasse algum tipo de ajuste nesse anexo ou qualquer coisa assim. De tal maneira que nos parece que o objetivo foi alcançado de não gerar qualquer tipo de impacto para as agências e para o negócio.
E as pequenas agências continuam acessando as informações gratuitamente. As agências de menor capacidade de receita de mídia agora, elas continuam tendo acesso gratuito e a maioria das agências que são certificadas, na verdade, é que tem esse acesso. Maravilha. Tá? Bom, vamos passar, então. Importante daqui a pouco ressaltar, né, Alex, é que a FENAPRO, como a gente sabe, é uma entidade que agrega as agências do Brasil inteiro e, portanto, é o seguinte, nós estamos muito cientes há muito tempo das reivindicações do mercado, porque as diferenças de valores de investimento, de porte, são muito grandes no Brasil como um todo. Especificamente nesse item aí, então, ele sem dúvida nenhuma, ele vai ao encontro já de algum tempo vinham essas reivindicações das agências em função dessas distorções distorções da realidade do mercado e que com o passar dos anos no SEMP ela só se acentuou, então estava difícil para algumas agências poder se adequar dentro das condições do SEMP. Aproveitando a oportunidade, eu acho que vale a pena também comentar algumas coisas que tem a ver com essa observação que você fez da importância de ler o documento inteiro. Quem está no mercado um pouco mais de tempo deve se lembrar que esse anexo A, antigamente, ele tinha a determinação de quais eram os estudos que cada agência deveria possuir para poder obter a certificação. Ao longo do tempo, isso foi sendo ajustado, foi ficando muito mais flexível, porque nós passamos a utilizar um modelo de pontos para que cada agência pudesse formar o seu portfólio de pesquisa para que melhor atendesse tanto os seus clientes como o seu mercado e, obviamente, atendesse também as necessidades mínimas técnicas estabelecidas pelas normas. Além disso, também foi, por demanda das agências, incluída a possibilidade de análise de exceção pelo Comitê Técnico de Mídia. Então, eventualmente, você tem eu vou dar um exemplo bem radical para ficar fácil. Você tem uma agência de publicidade que, por características, ela desenvolveu expertise de contas públicas, então ela só atende conta pública. Tá? E nessa conta pública não tem concorrência. Bom, mas para ele formar o número de pontos mínimo para a situação em que ele tenha com as normas, ele precisaria comprar o estudo de concorrência. Mas não faz o menor sentido, porque esse é um gasto que não vai ser utilizado para nada. Então, numa situação dessa, há um espaço neste anexo, por meio do qual a agência pode solicitar uma análise de exceção. E isso é feito pelo pessoal de mercado, que é o Comitê Técnico de Mídia, cujos nomes estão todos listados no site. E por essa razão, então, eu estou aproveitando aqui só para dizer que vocês têm que ler mesmo, é importante que se leia o documento para que a agência possa ter a melhor convivência possível conosco aqui no SEMP. Muito bom. Vamos passar então para um assunto um pouquinho mais, vamos dizer assim, quente. No anexo B agora a gente teve uma mudança bastante significativa das 4 faixas existentes, passamos para 9 faixas, né? Essas faixas elas iam até 25 milhões e agora acima de 100 milhões até, né? E você tem formas progressivas de você repassar ao cliente parte do desconto padrão, né? É isso que foi determinado, uma flexibilidade dessas faixas, foram para 9 faixas e colocado, né? Fala um pouco sobre isso, Caio, as implicações dessa medida, né? E as razões pelas quais elas acabaram sendo tomadas, né? Antes eu queria fazer um reparo já no início da tua pergunta, se você me permite. O que está previsto não é um direito do anunciante. É a possibilidade. É a possibilidade da agência negociar até estas referências com o anunciante. Por que isso? Porque o desconto padrão ele é um recurso que advém de cada negócio de mídia fixado pelo veículo de comunicação. Então aquele recurso é fixado em favor da agência, como prevê a nossa legislação. Então, se aquele valor é fixado em favor da agência, compete a todos os agentes reunidos aqui no SEMP, a organizar, a estabelecer as referências por meio das quais faz sentido ou não se negociar algum retorno desse desconto padrão. Então, isso é bem importante, porque muitas vezes as pessoas veem essas referências e dá como certo já que tem que devolver e não é assim que funciona.
Então espera-se, né, que a cada negócio, né, a cada contrato com o cliente, a agência faça uma análise e identifique quanto que naquele caso em particular faz sentido, se é o teto da referência, se é algum intervalo da referência, enfim. Acho que isso é bem importante de comentar. O outro é que essa negociação, ela tem algumas razões objetivas econômicas, né? Então, ao longo do tempo, nós vimos acontecer no nosso mercado um nível de concentração bastante grande. Infelizmente, algumas empresas anunciantes compraram outras empresas, unificaram marcas, enfim, e isso naturalmente fez com que o volume de investimento em mídia também sofresse essa concentração e os volumes de investimento por anunciante, portanto, aumentaram. Esse é um aspecto. O outro é que nós não fazíamos qualquer análise com relação a esse anexo B há exatos 20 anos. Quer dizer, desde que o SEMP foi fundado e que as normas foram atualizadas, que eram essas as referências, essas 4 faixas, chegando à possibilidade de 5% para os investimentos superiores a 25 milhões. E esse anexo B, ele era um anexo B absolutamente singelo, né? Porque ele tinha as faixas e acabou, né? Não tinha mais nada. E já nessa negociação, que inclusive o César teve a oportunidade de participar ativamente e felizmente, nós conseguimos um anexo que ele é muito mais abrangente e que dá muito mais condição, principalmente para os anunciantes, se desejarem operar compliance nas normas e legislação do país, fazerem isso de maneira exemplar. Então os conceitos todos estão fixados aí. Nós tínhamos dificuldades com a história do FII, por exemplo, que é algo que é bom para as agências, mas da maneira como ele aparecia nas normas, dava a impressão que eventualmente o FII poderia ser menor, né, do que o valor referente ao desconto padrão. E agora isso ficou bastante claro. Um outro dado que tem importante também tem a ver com o checking. Alguns anunciantes, que isso é uma obrigação da agência, né, de realizar o checking, e então a agência fazia a compra desses serviços por meio do total investido num plano de mídia, quando na realidade o plano de mídia é uma abstração intelectual, é um orientador intelectual, porque o que faz o negócio propriamente é o contrato que é estabelecido pela agência com o veículo por conta e ordem do anunciante. Então isso também foi resolvido nesse anexo. Então faz todo sentido mesmo as pessoas lerem o anexo inteiro para compreenderem a sua abrangência, porque por mais que a imprensa especializada tenha interesse, desejo de fazer a melhor matéria, mais completa, enfim, jamais será como a atividade propriamente de negócios que cada um de nós se envolve na relação com os clientes e com os veículos. Então é fortemente recomendável que se conheça bastante, não só esse anexo, né, as normas como um todo, mas particularmente como ele é uma novidade, eu acho que deveria se dedicar bastante atenção mesmo a esse anexo. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes dessa entrevista e até o Caio se colocou à disposição e nós vamos fazer isso. A ideia aqui, essa é uma ideia que o César Paim inclusive liderou, é a gente ter outras discussões um pouco mais profundas, não só sobre essas alterações, mas da relação que existe hoje mesmo, a gente rever de uma forma mais atual que existe nas relações cliente, agências, veículos e tudo mais, a gente não ficar parado no tempo, a gente também discutir um pouco mais sobre isso e as implicações desse movimento constante de renovação, de inovação. Então o Caio já se colocou à disposição de sempre que possível, vai procurar provocar um pouco mais de discussão entre os players do ecossistema, né? O ideal seria que ficasse na mesa mesmo sempre, numa boa, todo mundo, né, discutindo, né, bastante, de uma forma magnânima, né? Clientes, agências e veículos para tirar essas dúvidas nas entrelinhas e tudo mais. Muito bem. E diga-se passagem, só se me permite, Alex, por favor. O que eu acho que houve aí nesse período todo um ganho bastante importante foi que a gente sabe que esse movimento começou, né, Caio, há uns 3 anos, eu acho. Pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. E teve muito vai e vem, a gente, durante um determinado momento, teve um período complicado, com um diálogo bastante complicado com a aba representante dos anunciantes, e depois conseguimos resgatar isso
e manter um nível de diálogo que conseguisse ter a conscientização dos efeitos do que estava acontecendo com o mercado e que efetivamente houve, acho que, um entendimento diferente das coisas e um novo patamar no diálogo entre agências e anunciantes, que eu reputo como sendo uma coisa bastante importante, senão a gente não teria conseguido chegar onde chegamos. Sem dúvida. Muito bem. Também a gente viu a criação de um grupo de acompanhamento de mercado. Qual é o escopo de atuação desse grupo e ele vai ser formado por que tipo de gente, que tipo de pessoas vão formar esse grupo? Bom, o Conselho, por uma intervenção de um membro de agência também, considerou adequado que fosse criado um grupo de acompanhamento, que é um grupo mais sensível, digamos assim, principalmente com relação a esse novo anexo e identificar eventuais mudanças que venham a ocorrer no mercado e que possam de alguma forma comprometer a viabilidade estudada nesse anexo. Tanto é verdade que esse grupo, o Conselho recomendou que esse grupo fosse criado pelos mesmos atores que participaram do GT que chegou a essa proposição, que se transformaram nessas normas. Que é o César Paim, que está aqui do meu lado, e o Eduardo Simon, da DPZT, que é da ABAP, o Renato Pereira, que é da TV Globo, e o Fernando Fischer, que é do SBT, pelos veículos, e de anunciantes, a Daniele Bibas, e muito provavelmente a Gabriela. A gente só está aguardando ver se a Gabriela vai continuar num anunciante ou não. Ela está em transição de carreira, mas se não for ela, o Marco Frade, da LG, já está indicado, que seria o único componente novo nesse grupo de trabalho. Uma coisa bem importante, esse grupo de trabalho, portanto, ele não tem escopo. Ele vai funcionar por demanda ou do Conselho Superior ou da diretoria executiva, da qual o César, meu amigo aqui, também faz parte. Então, se houver alguma demanda específica de mercado que chegue ao meu conhecimento, de algum diretor ou de algum membro do Conselho, isso vai ser avaliado e se realmente fizer sentido, então nós vamos convocar esse grupo para que ele se debruce especificamente sobre esse tema. Como é que ele difere do Conselho? Vamos dizer assim, dos conselhos ou do Conselho? Porque o Conselho Superior ele tem um quórum mínimo de 12 participantes presentes, que já é o dobro de pessoas desse grupo, e o total de membros do Conselho é superior a 40 membros entre titulares e suplentes. Então, assim, fica quase proibitivo você fazer alguma discussão, um estudo mais aprofundado. O que esse Conselho de Líderes precisa, e é por isso que existem vários organismos do SEMP, o Comitê Técnico Digital, o Comitê Técnico Sempre Meios, o Comitê Técnico de Mídia, grupos de trabalho, é que cria a elaboração, cria a massa crítica, o conteúdo, a pesquisa que precisa ser feita para que daí então isso possa eventualmente se transformar numa proposta ou algo assim. Então esse é o modus operandi do Conselho ao longo dos anos. Muito bom. Vamos para outra questão aqui. Foi firmado também em paralelo um acordo de publicidade pública com o governo do Estado de São Paulo, nos mesmos moldes do governo federal. Quais são os principais pontos desse acordo, Caio, e que implicações que tem isso com as agências? Isso é mais para o pessoal de São Paulo? Esse acordo foi firmado com o governo do Estado de São Paulo, mas ele é similar ao que nós temos com o governo federal desde 2001 ou 2002 ou algo assim. Que ele é bom do ponto de vista da transparência, das relações de investimento, né, da administração pública, porque ele tipifica o que é um conteúdo de utilidade pública. E por essa tipificação, então, e como é de utilidade pública, então há uma tentativa, e isso acontece já há anos com o governo federal, acho que a gente vai ser bem sucedido aqui em São Paulo também, até porque os veículos são os mesmos envolvidos, de estabelecer uma faixa mínima de negociação que facilite, privilegie, que dê mais condição de comunicação, né, mais poder mesmo de comunicação para os governos no trato da utilidade pública. Então não são campanhas institucionais, obviamente, não são campanhas de mercado, são campanhas que geram algum tipo de ativação na população para que elas façam algo e que tenha a ver com a evolução do processo civilizatório, ou com questões de saúde, enfim. Então é para isso, esse acordo é para isso. Então eu não vejo a princípio assim nenhum impacto para as agências, a não ser conhecer o acordo, enfim. O acordo do governo federal ele está disponível no nosso site
E esse tão logo seja assinado, porque o que aconteceu até agora é que o governo de São Paulo solicitou e agora o Conselho aprovou. Então nós ainda precisamos assinar, então esse é um convênio ainda que não existe, né? Então logo ele existe, ele vai estar disponibilizado. Vai estar disponibilizado e fundamentalmente é com relação aos veículos de comunicação, que é na precificação desse tipo de conteúdo de anúncio. Pode servir de benchmark para outros estados, sem dúvida. Não vejo razão para não. Muito bem, então outro assunto também que foi bastante, que teve uma grande repercussão também, foi a caracterização de veículos de internet, vamos chamar assim, né? Na verdade agora você tem aí internet com relação à busca, internet social, internet vídeo, internet áudio, internet display. E que cá entre nós todos a gente sabe que aí tem uma grande implicação para os grandes veículos, né? Vamos dar nome a eles, Google, Facebook, Instagram, YouTube e tal, que de alguma maneira estão caracterizados como veículos de comunicação. Essas plataformas que se diziam plataformas tecnológicas ou de qualquer outra, eles estão caracterizados, isso foi uma determinação aqui, uma resolução, né, de caracterizar esse tipo de, como veículo de comunicação e como tal também se inserir dentro do escopo das normas padrão. Queria que você comentasse um pouco, queria também que o César Paim comentasse um pouco sobre essas relações. Inevitavelmente, quer dizer, a gente tem no mix de solução para os clientes, cada vez mais cresce o digital. Ele está agora num momento de estabilidade, né? Houve um crescimento ao longo do tempo. Eu vi agora os números recentes e começou a se estabilizar. Já cresce muito menos. Quer dizer, teve idas e vindas, né? Teve aí alguns momentos também de grande questionamento com relação aos meios digitais. Tudo que é muito novo acaba tendo... E agora, mas é importante que eles estão caracterizados como veículos de comunicação, né? Isso a resolução diz isso, né? Queria um comentário de vocês a respeito dessa resolução. Então, vou reforçar aqui. Leiam, por favor, também essa resolução. Porque a resolução é curtinha, mas o que deu consistência para a resolução é um parecer jurídico que faz parte da resolução. Então, acho que é bem importante que ela seja lida, né? No que diz respeito a nós, atuantes do mercado publicitário, é que o veículo seja um veículo de divulgação, porque há uma diferença até constitucional, enfim, sobre uma coisa e outra, né? Então, por isso até que a resolução é veículos de divulgação e comunicação, né? Porque nem todo veículo de comunicação está disponível para o mercado publicitário, né? E por outro lado, existem muitos veículos que não têm propriamente conteúdo, mas eles divulgam a mensagem publicitária. O importante aqui, eu acho que são algumas informações. Essa reflexão que gerou essa resolução, ela nasceu de uma consulta que foi realizada conjuntamente pela FENAPRO e pela BAP, justamente questionando, escutando, afinal, com essas mudanças todas tecnológicas, etc., o que é veículo, o que não é, enfim. E aí foi feito um estudo bastante aprofundado com relação a isso, para se concluir, então, com essa resolução. Essa resolução, ela tem dois outros aspectos que são interessantes. O Conselho, propriamente, não se debruçou sobre a tipificação dos meios, porque isso já havia sido feito em momento anterior, quando da constituição dos 100 meios. Então, essa tipificação de veículos, internet busca, internet social, internet streaming de áudio, de vídeo e outros, ela já surgiu na discussão do Comitê Técnico 100 meios e depois foi homologada pelo Conselho Superior. Então, esse assunto ele já estava pacificado. O que não tinha era essa organização, digamos assim, dessa decisão, de tal maneira a dar mais transparência para o mercado nessa interpretação. O outro aspecto interessante, além deste, é que ele atende a uma solicitação do artigo 4º da Lei 4680, que, embora de 65, tem a minha idade de entregar aqui, ela é uma lei que foi recepcionada pela Lei 12232, que nós todos conhecemos, que é de 2010. Portanto, é só um reparo aqui que eu vou fazer, para que todos vocês tenham isso bastante claro. Embora essa lei seja tão antiga quanto eu,
O fato é que o legislador, em 2010, ou durante a tramitação do projeto de lei, que começou em 2008, se debruçou sobre isso, analisou essa lei de 65 e a trouxe para o momento presente. Então é como se essa lei tivesse sido aprovada novamente em 2010. Né? Então isso também é importante saber. E o que diz essa lei? Essa lei diz o que é um veículo de comunicação e o final do artigo, que é o artigo 4º, que está citado na resolução, além de tipificar o veículo, ela ainda diz desde que reconhecido por entidades do mercado e tal, e aí todas as entidades reunidas no CENP, portanto, concluíram no último dia 16 por essa resolução. Então é isso, fundamentalmente me parece o reconhecimento agora... Isso, é o reconhecimento. Então nós não entramos no mérito nessa resolução se o veículo é de comunicação ou se ele é de divulgação. Se ele se financia pela publicidade, se ele comercializa no mercado, ele deveria seguir a Lei 4680, seu decreto regulamentador e preferencialmente as normas padrão também, porque tudo, aliás, isso é outra coisa importante. Já por 2 oportunidades, o Conselho Superior aprovou que eu fosse pessoalmente a cada uma dessas empresas convidá-los para aderirem às normas padrão. Tá? Então, por 2 vezes isso aconteceu oficialmente, tem carta nossa lá com essa manifestação. Então, eu falo com tranquilidade que tudo que nós desejamos é que esses atores atuem no mercado de publicidade de braços dados conosco, disputando, ajudando esse mercado a ficar cada vez mais competitivo, cada vez mais representativo no mundo, juntos, participando desse ambiente. Então essa resolução ela não tem nada a ver com esse outro aspecto, né, de eventual provocação ou qualquer coisa. Pelo contrário, o SEMP não é uma casa dessa, o SEMP é uma casa de porta aberta para que todos os que tenham interesse em promover o mercado publicitário, em reconhecer as agências de publicidade, os demais veículos e os anunciantes possam aqui sentar conosco e discutir os rumos e o que nós chegamos à conclusão que é melhor para o mercado publicitário aqui no Brasil. Muito bom, eu acho que eram essas 5 questões, eu não sei, Paim, se você quer fazer mais algum comentário. Não, eu só queria aproveitar e comentar em relação a esse aspecto, que eu acho que os 20 anos de luta do SEMP são para preservar uma relação mais saudável de mercado e ajudar a fortalecer esse mercado que a gente tem consciência de que o mercado brasileiro é um mercado que, em função até desse modelo de atividade econômica e da autorregulação pelo próprio SEMP, foi extremamente benéfico para levar esse mercado a um padrão dos melhores mercados do mundo. Isso, sem dúvida nenhuma, tem sido reconhecido e tudo mais. Assim sendo, nesse período de grandes mudanças, começaram a acontecer dúvidas por parte das agências, dos anunciantes e tudo mais. Então, esse fato, eu acho que para os próprios anunciantes que são aderentes ao SEMP, etc. e tal, e as agências, fica uma posição clara para isso, para ajudar a esclarecer dúvidas para a formatação da sua relação com os clientes em relação a esse tipo de trabalho. César, você me fez lembrar que a conclusão desse anexo B, para o qual tanto você contribuiu, a homologação dessas propostas transformadas agora no adendo do anexo B, no fundo o que ela faz é reafirmar, né, as virtudes, os benefícios que traz o modelo de negócios que existe no Brasil já há tantas décadas. Então acho que esse é um detalhe importante que às vezes pode passar desapercebido e talvez seja a coisa mais relevante nos dias de hoje, onde muito se fala em disrupção, em desintermediação e etc., a gente conseguir, nesse grupo, compreender quais são as razões de existir desse modelo, tanto do ponto de vista técnico, pela qualidade do material publicitário, mas também do ponto de vista econômico e dizer, olha, é isso que nós queremos, é melhor mesmo que a gente continue atuando por meio desse mecanismo. Isso, para mim, talvez seja o que tenha de mais importante nessa... A gente que transita por aí nos grandes festivais, principalmente Cannes, o Brasil é invejado no que diz respeito à autorregulação, a forma com que o Brasil lidou com isso. E está aí, né, como o César colocou muito bem, a maturidade desse mercado, e nós estamos consistentemente entre os 3 com melhor performance, 3 países com melhor performance nos maiores festivais do mundo, e o mercado considerado maduro, né, e a autorregulação seguramente contribuiu muito para isso. Bom, então
fica aqui mais uma vez a recomendação. Como é que se acessa, Caio? Está tudo no nosso site. Todos os documentos do SEMP estão disponíveis no nosso site. Então é só entrar lá no site e dar uma olhada, acho que vale a pena, gente. Não adianta fazer um atalho nisso, acho que vale a pena esmiuçar isso. Lembrando que só é aplicável a partir de janeiro de 2020, né? Nada muda até agora, tudo acontece como está rolando, mas é bastante importante a gente se aprofundar nisso. Então, a gente vai levar esse assunto ainda para procurar levar esse assunto regionalmente, tentar provocar mais essa discussão para que todo mundo entenda muito bem o momento que está passando de revisão das normas padrão. Bom, e evidentemente, como o Alex já comentou, eu sempre estou e continuo, e hoje mais do que nunca, né, com esse monte de decisões agora, absolutamente à disposição para ir ao mercado. Inclusive já tenho marcado, já comentei com o Alex, para ir no dia 1º de agosto para Recife. Muito bom. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado, César, muito obrigado, Caio, pelo tempo de vocês. Agradeço. Muito obrigado. E esse vídeo vai ser disponibilizado para as agências todas do nosso universo FENAPRO e espero que seja útil aí para o devido entendimento das novas resoluções. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.